Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Vilmar Duarte, especialista em ajudar você a ajustar a rota da sua vida. E esse é o objetivo desse conteúdo. Aqui eu trago o meu ponto de vista, baseado em tudo que aprendi na vida, aliado ao estilo de vida que adotei para mim. Provoco o seu pensamento crítico com o intuito de te fazer refletir sobre o seu estilo de vida. E se achar confortável, já dê o seu like. E se não é inscrito, inscreva-se. Clique lá no sininho, dando aquela badalada para receber as notificações dos novos conteúdos. Assim, você me dá uma baita força. Agora, se este conteúdo fizer alguma diferença na sua vida, para você nesse momento, compartilhe com seus amigos para ajudar que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. Então vamos logo ao conteúdo de hoje, que é sobre a autodescoberta, ou como sugeri, a autorredescoberta, que é o primeiro passo para colocar a sua vida nos trilhos. Relembrando os 3 tópicos que estamos abordando nessa temporada, no primeiro vídeo dessa temporada nós tratamos de um embasamento, de um alicerce mais sólido para os 3 tópicos que nós vamos abordar aqui. Então, o primeiro tópico é a autodescoberta ou a autorredescoberta, que é o que nós vamos falar aqui hoje. O segundo tópico é o empoderamento e o terceiro, aquela arte milenar do SDS, que eu vou revelar apenas no último episódio, obviamente. E graças a esse tal SDS, essa arte milenar, que foi uma grande sacada há milhões de anos, talvez, nada feita pela humanidade, nada feito pelos seres humanos existiria hoje. Absolutamente nada. E para entendermos como nos descobrimos, é importante entendermos o conceito de personalidade. Vamos começar tratando daí, inicialmente. Persona do grego significa máscara, personagem. Essa tal personalidade, ela tem relacionamento direto com o comportamento observável de uma pessoa. Comportamento observável, tem comportamentos que a pessoa tem e ninguém nota. E isso talvez seja o mais complexo de se perceber. Como essa pessoa se comporta diante das circunstâncias e como ela se relaciona com as outras pessoas e com o meio em que vive, isso demonstra temperamento e caráter dessa pessoa. Esses são alguns dos fatores que compõem a personalidade, isso sendo bastante raso e simples. A síntese desses 2 fatores formam o nosso eu, a nossa personalidade. Eu não vou entrar aqui em desvios de personalidade causados por alguma disfunção cognitiva, não sou terapeuta, eu não tenho autoridade para falar sobre esse tema e por isso eu discorro aqui somente sobre pessoas normais, que têm essas personalidades e que queiram se conhecer melhor. Todos temos alguma personalidade. Quem julgamos ser tem a ver com a forma como nos percebemos. E geralmente temos a tendência de exagerarmos um pouco para o lado positivo, né? Quem nunca? E não necessariamente reflete a nossa personalidade de fato, mas interfere diretamente, por se tratar de como gostaríamos de nos apresentarmos ao mundo. Então, essa é a personalidade, aquela capa que eu visto para sairmos às ruas, né? Agora, essa observação tem um outro lado importantíssimo também, que é como as outras pessoas nos percebem e o que denota, né, a personalidade que temos pelo ponto de vista das outras pessoas. E nesse meio, nessa confusão toda, qual é a nossa personalidade? Para responder essa questão não é tão simples assim. Existem, sim, diversos testes que chegam bem próximo à personalidade de quem o faz, mas o resultado está sujeito às distorções da pessoa testada e também de quem faz a análise. Então, para chegarmos, de fato, à personalidade 100% exata, nós teríamos que eliminar esses filtros, tanto da pessoa analisada quanto do analisador, e isso é praticamente impossível. Para se ter uma boa ideia da personalidade, é necessário o autoconhecimento, somado à percepção das pessoas que nos cercam. Há alguns anos eu fiz ali um exercício bastante específico dentro de um determinado curso e eu pedi para alguns amigos, alguns familiares, colegas de trabalho, conhecidos, vizinhos,
que respondessem a algumas perguntas bastante simples sobre a minha pessoa, sobre a minha personalidade. E foi curioso ler alguns comentários que recebi. Principalmente, um destes amigos me condicionou a responder as minhas perguntas se eu não respondesse as mesmas perguntas sobre ele, pois disse que não estava preparado para receber aqueles feedbacks. Isso é bastante natural, nós vamos até entender o porquê. Mas para você receber esses feedbacks é necessário que você esteja muito preparado. Não coloque nenhum tipo de barreira, não tente justificar absolutamente nada, mesmo ou principalmente os feedbacks que são negativos. Então tente não filtrar e analise friamente. Agora, quem que realmente está preparado para isso? Imagine ser uma mosca e poder visitar os seus amigos e familiares. O que essas pessoas falariam de você? Você estaria preparado para ouvir isso? Imagine lá na intimidade da pessoa. Ela está ali, longe de você. Ela tem certeza que aquela informação não vai chegar em seus ouvidos. Só que você está ali, como uma mosquinha, observando, escutando aquilo. Os seus conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, aquelas pessoas mais distantes, o atendente da loja que você foi fazer alguma compra, o teu inimigo, o que você acredita que essas pessoas falariam de você? Seria um exercício bastante interessante se transformar numa mosquinha e escutar cada uma dessas pessoas. A nossa personalidade, ela é carregada de nossas histórias. É como se a personalidade fosse uma mochila cheia das nossas histórias passadas. E por isso, além de uma descoberta sobre nós mesmos, é mais uma redescoberta. E eu vou explicar melhor isso ao longo desse conteúdo. E então você pega aquelas informações que você coletou como uma mosquinha, você junta as suas histórias que estão contidas na sua mochila, e aí você junta e confronta as duas. Esse choque de realidade muda a percepção do que você tem sobre você mesmo. Essa realidade não é fácil lidar. É preciso muito preparo prévio, pois o choque dessa realidade pode ser muito grande, do que você acha que você é, aquilo que você está vendo. Uma pessoa pública que tem a sua vida, a sua personalidade escancarada nas redes sociais, se ela não for no mínimo coerente, facilmente entra num processo de depressão profunda ao ouvir críticas, mesmo que essas críticas sejam injustas. Afinal, ninguém sabe todas as verdades da vida de ninguém. O porquê a pessoa faz o que faz, em que condições e o que motiva essa pessoa a fazer aquilo. Nós não temos ideia. Então, não saia por aí querendo receber feedbacks, nem criticando as outras pessoas, porque se você se colocar à prova, talvez esse choque te quebre no meio. Então é necessário uma autopreparação muito grande para dar esse passo nesse sentido. E este é um fator bastante importante para você colocar a sua vida de volta nos trilhos. O autoconhecimento, ele passa por tudo isso. Você sabe quem é você e sabe o que as pessoas percebem de você. Dessa forma, você pode ser uma pessoa mais coerente com seus pensamentos e comportamentos. O que você pensa, o que você fala e o que você faz está em plena sincronia. Você vira um super-homem, uma super-mulher. Não tem ninguém, não tem uma barreira para você. E com essa personalidade mais evidente, é mais fácil olhar para tudo na sua vida e entender o que precisa ser aprimorado para que a sua personalidade fique cada vez mais coerente com o que você realmente é. Uma pessoa pode ter a saúde debilitada por falta de cuidados com a alimentação, com falta de exercícios, o que consome de informação e outros hábitos não saudáveis. Tudo isso é causado na pessoa por apenas um único fator, a falta de atenção nela mesma. Essa falta de autoatenção, ela tem uma causa ainda mais profunda. Pode ser falta de amor próprio ou falta de autoconhecimento. Essa lista pode abranger outras tantas dimensões além da saúde. Ela pode abarcar o lado financeiro, seus relacionamentos,
família, trabalho, religião, lazer e etc. Tudo isso depende mesmo da atenção que se dá em cada uma dessas áreas. Ninguém será excelente em tudo. Tem pessoas extremamente ricas e que não lidam bem com pessoas. Outras são fabulosos em dedicar tempo no trabalho e esquecem da família. Por isso essa autodescoberta é tão importante, para você se tornar mesmo a melhor versão de você mesmo e obter sucesso. Se para ter sucesso, então, é necessário ter esse tal de autoconhecimento, a falta dele seria a causa do insucesso. Faz sentido. Não vamos chamar de fracasso, porque eu, particularmente, eu não acredito que uma pessoa seja fracassada. Talvez ela esteja fracassada. Enquanto estiver viva, ela tem a chance de ter sucesso. A única forma de uma pessoa se tornar fracassada na vida é desistindo. Existem outras tantas causas de insucesso de uma pessoa, e eu trouxe isso em outro episódio, as 31 formas de fracassar, contidas no livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Essa lista de 31 formas de obter um insucesso, que inclui o autoconhecimento, é certeza que funciona. É batata. Tudo que, se você fizer ali tintim por tintim, certeza você vai ser uma pessoa fracassada. Agora, o contrário não garante resultados positivos. Imagina que você tem uma lista de sucesso. Pode ler todos os livros de Napoleão Hill. Pode colocar tudo aquilo em prática. Talvez você não adquira o sucesso. Talvez. Não é, porque não é certeza. O sucesso ele envolve muita coisa. Muito mais do que uma lista de fracasso. Na verdade, às vezes você passa a vida toda construindo a sua reputação, construindo a sua estrada para o seu sucesso. E aí chega lá na frente e você desliza e leva um tropeço. Basta 5 segundos para tudo aquilo que você construiu desmoronar. Então o sucesso ele envolve muito mais do que uma simples lista. É uma abrangência muito grande. O sucesso tem muito a ver com a persistência. E por isso é tão difícil alcançá-lo. Até quando a persistência deve ser perseguida e quando ela se torna teimosia? Tem uma linha tênue e misteriosa nesse caminho. Nós nunca vamos saber. Nesse mesmo livro do Napoleão Hill, ele traz a história de Derby e seu tio. Eles tentaram a mineração e desistiram a alguns passos do filão de ouro, que o deixariam milionários. No entanto, com as lições que Derby aprendeu nessa sua aventura da mineração, ele tornou-se milionário vendendo seguro de vida. Então, uma pessoa que ela teve insucesso numa determinada área, ela usou aquilo de aprendizagem e persistiu numa outra área nada a ver para ela obter sucesso. Então, se você se sente uma pessoa fracassada, é porque você não tentou ainda o suficiente. Saiba que se você colocar esforço, persistir suficientemente naquilo que você colocar uma determinação, você vai obter sucesso. Não vai tentar, sei lá, construir máquinas de escrever. Talvez isso não seja um nicho muito vendável hoje em dia. Então, faça um estudo de mercado, no mínimo, né? Para você obter sucesso na vida, é necessário um mínimo de pesquisa. Para ter sucesso, é necessário evitar tudo o que causa o insucesso, persistir e conhecer-se bem, aplicando o seu máximo potencial. Talvez isso seja a fórmula do sucesso. E perceba que isso é bastante vago, é muito vago. Não dá para a gente se aprofundar, por exemplo, posso falar aqui durante horas sobre persistência, sobre autoconhecimento. Se você não colocar em prática mesmo tudo isso, não está adiantando de nada. Com este autoconhecimento, é possível tomar decisões mais coerentes com seus objetivos. Entenda que você é a chave de tudo. Não tem ninguém mais, não tem realmente nenhuma chave mágica. É você a chave de tudo. Sem você estar consciente de quem você é realmente, não adianta qualquer sucesso no mundo. Fica vazio, enfadonho,
sem sentido. Então, voltando ao que chamei de redescoberta, vale algum tempo de reflexão sobre esse tema. Se a personalidade ela é moldada a partir de todas as experiências que tivemos, podemos dizer que a personalidade é realmente uma máscara que vestimos. Mas a cada dia que passa, essa máscara se torna cada vez mais espessa, como se fosse sendo adicionada uma camada sobre camada, uma camada sobre camada. E mais do que uma máscara, ela acaba se tornando uma armadura que vai se sedimentando em nós ao longo da nossa história. E por que isso tudo é importante para isso que nós estamos dizendo? Porque se você colocar a cabo, se você executar, regaçar as mangas e fizer essa busca pelo seu autoconhecimento, essa busca pela sua redescoberta, você começa a colocar a sua vida de volta nos trilhos. Esse é o grande propósito. E por isso seria realmente uma redescoberta. Entender como a nossa personalidade funciona para nós. Não é para ninguém, funciona para nós. E quando conseguimos enxergá-la de fato, nós começamos a nos aproximarmos de nós mesmos. Olha só que bacana. É uma redescoberta. Não é um processo rápido ou simples. Isso é fato. Não vai ser em um mês que você vai, opa, agora eu tive uma grande sacada, eu já sei quem eu sou. Até pode acontecer, mas a grande chance é de não acontecer num curto prazo. E isso não é um processo rápido ou simples. É por isso que as pessoas simplesmente nem pensam a respeito do assunto. O interessante é saber que essas camadas adicionais, elas não estão cobrindo e transformando apenas a personalidade. Elas vão tolhindo a pessoa, elas vão fazendo com que essa pessoa cada vez se esqueça de si. Cada vez mais. Você começa a ficar mais distante de você. E isso cai no esquecimento. Muitos não dedicam tempo suficiente para essa reflexão mais profunda. Não buscam como obter autoconhecimento. Não têm paciência. Falta coragem necessária para tirar essas camadas tão sedimentadas em nossas personalidades. E isso acaba gerando um apego. É difícil, não é fácil mesmo você se livrar de tudo isso. Não dá, não é simples. Você percebe que não é rápido, não é simples. Não é só a sedimentação pela dureza em si, ela pode ser até fácil de ser quebrada, mas esse apego transforma essa personalidade, essa casca, essa armadura em algo indestrutível praticamente. E isso tudo, esse apego, acaba acontecendo por conta de desvio de atenção ao que cada um de nós acreditamos ser emergencial. Cada um de nós temos a nossa família, nosso trabalho, esporte, diversão, estudos e diversos interesses. Acaba não sobrando tempo ou disposição para o que é realmente importante. Tínhamos tudo em mãos e então começamos a ter outras prioridades na vida e vamos deixando isso de lado, nós vamos esquecendo. Mas não tínhamos como saber. Não é culpa nossa. E não dá para educar também as pessoas que nos educaram. Elas também não sabiam mais quem elas eram. Elas também esqueceram. Elas também estão cobertas de camadas dessa superficialidade que é a personalidade. Hoje em dia, ninguém mais tem tempo, não acredita em ajuda, não busca esse autoconhecimento. Então não é fácil você eliminar essas camadas simplesmente da noite para o dia. É necessário um autoestudo, é necessário uma diligência, uma persistência para que você tenha sucesso, pelo menos nisso, em autoconhecer-se. Durante muito tempo, eu tive problema de enxaqueca nos meus finais de semana. E eu não sabia o que era. Eventualmente, minha esposa falava assim, toma água, porque às vezes é desidratação. Eu falei, não é, eu tomo muita água durante o dia. Então, toma café. Às vezes, um cafezinho ali alivia a dor de cabeça e tal. Eu falei, não tô com vontade de tomar café. Na verdade, eu tinha uma repulsa de tomar o café quando eu estava com enxaqueca, ou tomar qualquer outra coisa. Era mais fácil você ir lá e pegar um comprimidinho, mesmo sem prescrição médica, quem nunca,
toma aquele comprimidinho e alivia aquela tensão. A sensação do alívio da enxaqueca é maravilhosa. E aí eu comecei a me questionar por que eu tenho, o que eu faço no final de semana ou o que eu não faço no final de semana, que eu faço ou deixo de fazer ao longo da semana que eu não tenho enxaqueca. Eu começo a trabalhar na segunda, parava na sexta, no sábado, e eu ia de boa. Só que domingo era um dia morto para mim. Por que isso acontecia? E comecei a analisar aos poucos. E aí eu percebi que uma coisa que eu fazia durante a semana e que não fazia nos finais de semana era me empanturrar de café. Isso mesmo. Enquanto eu estava lá no escritório, trabalhando, eu tomava muito café. Muito café. O dia que eu tomava menos, eu tomava 2 xícaras de café. Por que eu tomava tanto café? Eu não sei. Era gostoso e eu ficava lá tomando café. Era para me manter acordado? Não, eu já estava com overdose de café. E o que acontecia no final de semana? Chegava sábado, eu não tinha vontade de fazer café em casa. Eu tomava no escritório, já estava pronto, às vezes eu mesmo fazia, enfim. Mas chegava em casa, eu não tinha vontade de fazer o café. Quando eu tomava, eu tinha um final de semana maravilhoso. E aí eu falei, puxa, eu acho que é abstinência. Eu achava que eu não era viciado. Eu só tomava 1 litro de café por dia e eu parava quando eu queria, mas eu não me dava conta o quanto aquilo estava me prejudicando. Eu não achava que me prejudicava de fato, porque afinal eu tinha um sono de pedra. Quantos de nós temos que tomamos muito café? Tem gente que acha que isso não faz diferença, mas faz, porque o seu sono não é de qualidade. O seu sono não é tão profundo quanto se você não tomasse o café. O ideal é você deixar de tomar café pelo menos 10 horas antes de você ir para a cama. Então você almoça ali, toma um cafezinho, depois você não toma mais. Mas é difícil, é gostoso tomar um cafezinho 6 horas da tarde, principalmente quando está frio, né? Mas tem gente que já tem essa percepção, percebe que é autoconhecimento. E eu deixei de tomar café, eu eliminei de vez. A minha última enxaqueca foi justamente quando eu deixei de tomar café. Obviamente, abstinência, né? O corpo pedindo aquela coisa toda. E, eventualmente ainda tenho enxaqueca, mas é muito raro hoje em dia. E eu tinha isso crônico, eu não sabia o porquê que eu tinha. Ao longo da minha história, da minha vida. E tem só 3 anos que eu deixei de tomar café. Então você não precisa deixar de tomar café, não é essa a moral da história. A moral da história é você se conhecer. Quando você se conhece, você não faz nada exageradamente. Você não faz nada de muito pouco. Você faz aquilo que te faz bem. Você sabe o que aquele passo que você está dando agora vai te causar daqui 1, 2, 3 dias. Você sabe que se você comer uma feijoada bastante pesada, o que vai refletir na sua performance no dia seguinte. Não é só hoje, não é só depois que você comeu a feijoada, é no dia seguinte, talvez 2, 3 dias depois ainda. Aquela digestão mais pesada. Quando você vai para a churrascaria, você come um monte e depois você precisa de uma semana para jiboiar. Ou aquela noitada que você passa bebendo, bebe tudo que tem direito, e aí você precisa de 2 dias para que aquele álcool saia do seu corpo. É um absurdo o que nós fazemos conosco. A qualidade do seu sono, ela está intrínseca a tudo que você ingere, a tudo que você absorve, também de conhecimento, de informações, das pessoas com quem você se relaciona. Às vezes você acorda na calada da noite e perde o sono porque você teve uma simples sensação. Não tem nada acontecendo de fato com você. Você se lembra de um fato que aconteceu com outra pessoa, longe, não tem nada a ver com a sua história. E você fica ressentido, você fica emocionalizado de alguma forma e aquilo te faz perder o sono assim. O autoconhecimento, ele traz essa propriedade de você escolher o que você vai colocar para sua mente, o que você vai absorver.
o que você vai colocar de nutrientes para dentro do seu corpo. É disso que nós precisamos, são de nutrientes. E não comer até empanturrar. E não comer para satisfazer uma vontade, para satisfazer às vezes o ego. Porque você vai comer num lugar caro e como é caro, se aproveita e enfia os 2 pés na jaca. Conhecer-se bem tem a ver com isso, com você entender os exageros para mais ou para baixo. Ou seja, você não fazer exercício nunca, isso é um exagero para baixo. Eventualmente, você lá fazer uma caminhada, umas 2 vezes por semana, uma caminhadinha de meia hora, não é nada absurdo. Só que as pessoas têm aquela percepção de que, puxa, eu estou perdendo tempo, será? Ou você está preservando uma vida mais longeva. Se você caminhar meia hora por dia, ao longo de um ano, você vai ter caminhado aí 180 horas. Meia hora por dia. Se fizer isso todos os dias. Se você caminhar 3 vezes por semana, por meia hora, no final do ano você vai ter caminhado em torno de 75 horas. 75 horas de caminhada. O que você teria feito nessas 75 horas? Daria para você assistir 35 filmes. Daria para ter assistido, sei lá, uns 10 seriados com vários episódios. E o quanto você perde deixando de fazer exercício? Quanto tempo da sua vida ela é encurtada pelo fato de você deixar de movimentar o seu corpo? De você sentir essa coisa gostosa de sair para caminhar ao ar livre, sei lá, caminhar ao redor de uma praça, ou ir num parque, ou mesmo nas ruas, observando o que tem ao seu redor. Fazendo uma caminhada esforçada, né, com um certo ritmo, para que você tenha ali os benefícios do exercício que você está fazendo. Senão não adianta nada sair para caminhar, para passear. Tem gente que passeia muito mais do que esse tempo todo em shopping. E não tem efeito, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu caminho muito dentro de casa, dou muitos passos. Tá, mas não tem o mesmo efeito que quando você coloca a intenção e está presente, percebendo aquilo que você está fazendo, com a intenção de se exercitar. É diferente de você correr de um lado para o outro na sua casa, mesmo que você se desloque por uma distância muito maior do que se caminhasse, se dedicasse meia hora específica para você se encontrar e caminhar junto consigo nesse percurso, né? Porque dentro de casa você está fazendo outras atividades, você está disperso, você está envolvido com as personalidades, com aquelas camadas da sua personalidade. E o que nós